Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a este episódio de reflexões aqui no Escuta e Estuda, do qual a gente passa a pensar sobre a religião, né? Não vou negar aqui que este episódio foi suscitado pelas notícias tristes do falecimento do Papa Francisco, que diante de alguns religiosos foi até chamado de comunista, socialista, né, pelas declarações mais abertas e acolhidas a diversos grupos marginalizados da sociedade. E a grande reflexão que me suscitou a realizar este áudio é: e se o Vaticano fosse uma democracia? Como que seria a escolha do Papa? Atualmente, o próximo Papa será escolhido por, se não me engano, 134 cardeais espalhados pelo mundo. Todos eles vão votar e vai ser escolhido o novo Papa. Aí vai sair a fumacinha lá da Basílica dizendo: "Habemos Papa". Mas eu pensei, e se eles aplicassem a democracia direta na escolha do Papa? Como é que seria? Todos os católicos do mundo pudessem votar no Papa e os cardeais pudessem se candidatar. Como é que seria a campanha dos cardeais? Um cardeal xingando o outro, um cardeal dizendo: "Esse cardeal é um comunista, ele vai entregar a religião de Deus para Satanás e ele vai fazer coligações com os islâmicos". E o outro cardeal dizendo: "Comigo, islâmico bom é islâmico morto. A gente vai refazer as cruzadas, porque em nome de Deus nós vamos juntar". E a população: "É isso aí, fechado com o cardeal sangue bom, fechado com o cardeal 38 nos infiéis". Com certeza ia debandar para tudo isso. Ainda mais nos dias atuais, a ascensão das redes sociais, aonde existe o descontrole emocional, as pessoas são viciadas nos próprios medos, nas próprias emoções, elas agora não têm paz, cria-se ansiedade na rede social, tudo para que as pessoas não saiam das redes sociais, para que elas não possam raciocinar. Afinal, alguns autores acreditam mesmo que todo modelo de sociedade que nós temos, baseada no capitalismo, ela não é propícia ao desenvolvimento coletivo da racionalidade, pois o desenvolvimento da racionalidade impediria os negócios, né? As vendas, por exemplo, impediria. E agora a chegada da rede social se intensificou o descontrole emocional e as populações estão mais longe de desenvolverem racionalidade, muito mais longe. Por isso que políticos que utilizam-se do pavor moral, do medo, do ódio, de tudo isso, possuem muito mais popularidade do que aqueles que buscam alertar para a racionalidade o seu público. E perde-se cada vez mais público. Seria a mesma coisa numa eleição para Papa. Seria a mesma coisa, né? Só que talvez com promessas mais sanguinolentas, né? Mas o mundo do ser é complicado. Se a gente fica gastando muito tempo no ser, se o mundo fosse assim, se o Brasil fosse uma potência, se os Estados Unidos não tivessem feito tal coisa, se os nazistas não tivessem existido, o ser é problema, porque é só um exercício de imaginação, não nos traz nada de verdade. E obviamente essa reflexão ela tem que ir para um outro canto, talvez entender qual é a função da religiosidade na sociedade e poder entender o impacto de a morte do seu principal líder, pelo menos de parte dos cristãos, né, pois os cristãos estão separados em diversos grupos na sociedade. E aí nós podemos entender, né, que a religião, enfim, lá no começo, ela teve a função social de organizar o nascimento da civilização. Como a gente fez uma reflexão sobre a descoberta das plantação e depois
ou a propriedade privada da terra, o cultivo, tudo isso propiciou, né, o sedentarismo propiciou o nascimento da civilização, mas ela não veio separada da religiosidade. A religiosidade, ela se coligou com esse processo e nas sociedades tradicionais, como nos mostra Durkheim, Emile Durkheim, no livro As Formas Elementares da Vida Religiosa, nessas sociedades tradicionais ela dirigiu todo o processo, principalmente nos egípcios, onde havia uma sociedade teocrática, o faraó era considerado Deus vivo, todos os aspectos do cidadão, todos eles eram permeados pela religiosidade. Depois veio o Império Romano, já dando um salto muito grande, pois se fizermos todos os passos, teríamos que fazer um vídeo de 3 ou 4 horas, mas aí veio o Império Romano, e o Império Romano, no seu processo, ele fez a primeira separação do Estado laico para o Estado religioso. O Estado romano, no seu princípio, começou a separar, pois tinha que governar uma grande extensão de terra com diversas religiões, desde os Lusíadas lá em Portugal, passando os antepassados dos espanhóis, também no norte da África, beduínos, né, egípcios, hebreus, são todos de deuses diferentes, e as leis romanas começaram a considerar que o objetivo dessas leis não era cultuar um deus, não era prestar obediência a um ser que nem sequer se sabia se era real ou não. Não era esse o objetivo das leis, e sim harmonizar a convivência pacífica entre todos esses grupos. Ali começou o Império Romano, mas ele degringolou ao longo do tempo. Constantino, ele chegou a reafirmar este Estado laico com o Edito de Milão em 313, para que todos pudessem ainda viver em harmonia com as suas diferentes religiões. Mas aí Teodósio I, em 380 depois de Cristo, ele com o Edito de Tessalônica, ele oficializou a fé cristã e acabou com o Estado laico, dizendo que todos os cidadãos que estavam ali em Roma, sob o jugo de Roma, desde a Grã-Bretanha, que era dominada por Roma, pela França, Espanha, Portugal, todo o norte da África, os hebreus, os egípcios, todos eles tinham que se converter à fé cristã. O que era perseguido e objeto de morte, que eram os cristãos antes, passou a ser o perseguidor depois. O Estado laico implodiu. E logo depois também veio a divisão do Império Romano e o fim do Império Romano, a Idade Média, e tudo isso, depois da oficialização, permaneceu ainda organizada a Igreja Católica. Na divisão do Império Romano, a Igreja Católica ela teve que se separar, uma parte do Império Romano ainda continuou cristão, mas se tornou ortodoxa. Aí veio a primeira separação dos cristãos, o primeiro cisma, e depois a Reforma Protestante, João Calvino na França, Lutero na Alemanha, Reforma Anglicana, etc., Iluminismo, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu. O Iluminismo é uma questão interessante, né? Porque ele passa a buscar novamente a organização do Estado fora dos esteios da religiosidade, pois ali, mais ou menos 1680, 1790, que é o Iluminismo, as monarquias europeias eram absolutistas, não haviam leis que controlassem os reis, e grande parte da população acreditava que os reis tinham poderes divinos, tinham alguma coisa divina que o permitia. Alguns eram até adorados como os antigos faraós, mas não exatamente oficializados como Deus na terra. E ali o Iluminismo
né, ele faz uma menção a uma volta de um pensamento de que teria que sim, para que a sociedade fosse justa, tivesse oportunidade a todos, tivesse liberdade, cada pessoa escolher a sua crença, e que fosse assim separado a igreja da religião. E aí veio as novas ideias de John Locke, de Rousseau, de Montesquieu, de Thomas Hobbes, de Descartes, ideias que logo em seguida são colocadas em prática na Revolução Americana, 1776, independência dos Estados Unidos, e na Revolução Francesa, 1789, que vão colocar em prática e iniciam um movimento de separação do Estado para com a sociedade, para com a religiosidade. Não uma separação completa, né? Porque os governantes passam a declarar a sua religiosidade como preferência, mas não havia a obrigatoriedade de que todos os súditos daquele Estado tivessem que seguir aquela religião oficial. Elas até seriam a religião oficial, mas as outras eram permitidas e as leis começaram a ser. O processo vai, nas sociedades que surgem, através da Revolução Francesa que se espalhou, o processo vai aumentando e se desenvolvendo, e as sociedades passam a se organizar fora do esteio da religiosidade. As guerras religiosas, que antes, no início, logo depois da Idade Média também, tinham um grande volume, vão diminuindo para serem guerras baseadas apenas em interesses geopolíticos. Todo um esteio de organização social passa a verificar o Estado laico, e os direitos civis, direitos das pessoas se desenvolvem neste ambiente para que a religiosidade não pudesse controlar o Estado. Não pudesse, né? Imagina se um Estado fosse controlado pela religiosidade, né? Apesar que não precisamos imaginar, ele existe. Ele está, né? Se você pegar alguns dos estados islâmicos ali, o Irã, por exemplo, ele permeia em todas as suas leis a religiosidade. Mulheres não podem ter cabelos longos sem estarem sob o véu, porque se estiverem sem o véu, elas apanham da polícia. A polícia vai lá e bate nessa... E aconteceu nesses últimos tempos ali, no ano passado, uma grande manifestação de mulheres por todo o Irã, porque uma delas foi morta pelo fato de não ter utilizado o véu. Mas a grande questão, a grande reflexão é, para que fosse construído a noção de que a sociedade, a organização do Estado, seja ele democrático ou outro tipo de organização, não exatamente o que nós temos de pensamento de Estado democrático de direito, que essa organização tivessem a separação da religiosidade, foi preciso muito desenvolvimento filosófico, desenvolvimento da racionalidade, desenvolvimento que começou lá no Iluminismo, recomeçou, né? Porque antes do Iluminismo nós temos os filósofos gregos, Atenas, o início, o princípio, depois apagado, né? Temos o início do Império Romano também, promulgando leis que denotavam o Estado laico, depois vai aderir, vai abraçar o cristianismo, e aí vem o Iluminismo com novas ideias, com formas de organização sem precisar da religiosidade, e o desenvolvimento da liberdade e desenvolvimento social vai levar também várias sociedades às descobertas científicas, e que essas descobertas científicas, filosóficas, o método, a valorização da ciência, que começa lá no Iluminismo, vai nos trazer grande florescimento na ciência e o desenvolvimento do ateísmo. O interessante é que
Se a gente for buscar os países que possuem grande contingente de ateus, são países ricos, são países com padrão de vida elevado. O Japão, Suécia, Coreia do Sul, Holanda. Holanda, por exemplo, tem 68% de ateus em sua população. 68%. A França, 50%. Tem muita desigualdade na França, sim, tem. Mas comparado ao Brasil, nem se pode dizer alguma coisa. A Alemanha, 45% de ateus, hoje em dia. Austrália, 48%, né? Um grande contingente de ateus está principalmente nos países bem desenvolvidos e que possuem uma igualdade social, uma desigualdade social menos presente. E é claro, quando a gente vai nos países com um grande percentual de religiosidade, aí vamos pegar aqui o que eu levantei, países com grande percentual de religiosidade, né, sejam católicos, cristãos, evangélicos, sejam de outras religiosidades, né, o que tem poucos ateus Brasil, México, Filipinas, Colômbia, Argentina, Polônia. Aí a gente vê que existe sim uma relação entre o desenvolvimento científico e o ateísmo, e as desigualdades sociais cada vez mais crescentes e a religiosidade cada vez maior, né? Já foi-se o tempo onde que o ateísmo era muito fraco e não tinha nem possibilidade de medir desenvolvimento com o ateísmo, e sim o desenvolvimento se via com protestantes e católicos, como tem no livro lá do Max Weber, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. O Max Weber, ele estudou lá no final do século XIX, início do século XX, essa disparidade entre países que tinham majoritariamente cristãos protestantes e cristãos católicos. E a noção de trabalho para os católicos, conforme Max Weber nos mostrou, era de que era um castigo. Os católicos tinham a ideia de que Deus, ao se deparar com o pecado no início da vida, da sua criação, Adão e Eva, ao se deparar com o pecado cometido por eles, Deus expulsa eles do paraíso e os pune com o trabalho. Segundo a visão católica demonstrada, descrita por Max Weber, é que nos protestantes a interpretação é outra, né? A expulsão do paraíso foi justa diante do pecado e que poderiam voltar ao paraíso através do trabalho. O trabalho era dignidade para os protestantes e era uma punição para os católicos. E mais, a prosperidade para os protestantes, a prosperidade era sinal de que a pessoa era eleita. Por isso que nós podemos linkar com Alex Tocqueville na última reflexão, quando a gente trouxe Alex Tocqueville, né, da democracia na América, que ele afirmou que os americanos sempre olhavam a vida pregressa dos seus candidatos antes de votar neles. A vida pregressa era importante, pois a vida pregressa mostraria se eles tinham capacidade de fazer o que era falado. Enquanto que quem apenas falava, mas não tinha uma vida pregressa com êxito, ele não era votado. Isso naquela época nos Estados Unidos. Hoje já mudou muita coisa, né? As redes sociais bagunçaram tudo. E que talvez o Brasil nunca teve isso, né? O Brasil é só o cara falar qualquer coisa, ele consegue hoje com as redes sociais, bastante seguidores e até mesmo podem se tornar grandes políticos, né? Já existe até pastor com 14 anos fazendo aqueles gritos deles e aquelas pequenas neuroses, né? Oh, Sharanabaia Sandala,
Quindoro falando isso e um monte de adultos aplaudindo, idolatrando. O Brasil está doente. Isso é o maior sinal de que o Brasil está doente, que a nossa sociedade vai ter que ser reformada. Porque continuando nesta forma, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas aí, né, até perdi aqui o ritmo do que estava sendo dito, da ética protestante e espírito do capitalismo, né, da comparação que o Max Weber fez em relação à atitude ao trabalho dos protestantes e do capitalismo naquela época. Estamos falando daquela época, não estamos falando dos momentos atuais. E linkamos com Tocqueville, estou retornando aqui, linkamos com Tocqueville, e o Tocqueville nos dá a noção de que o americano sempre busca saber a vida pregressa. E essa noção está aqui no Weber, explicada no Weber. Não sei se o Weber leu Tocqueville, pode ser que leu mesmo, ele vem bem depois do Tocqueville. E o Weber, ele deixa claro que o protestante em si, ele tem a ideia de que se tem uma vida de sucesso é porque foi abençoado por Deus. E aí ele pode ser votado, né? Então ele tem que mostrar a capacidade. Mas, como nós estamos tratando aqui de religião, né, todos esses temas, e falamos primeiro da separação do Estado laico, da religiosidade, ela é em termos de estrutura, porque a grande maioria da população hoje no mundo, ela é crente de alguma coisa, ou é crente do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, do hinduísmo, do budismo, shintoísmo, confucionismo, seja qual for a religião, ela tem uma crença em si, e essa crença está ligada à emocionalidade, às emoções. A religião, seja ela qual for, ela se liga à emotividade, às emoções. E hoje está sendo impulsionada pelas emoções vindas e instigadas pelas redes sociais. As pessoas estão se tornando cada vez mais burras, elas não possuem capacidade de concentração, estão perdendo o que se tinha anteriormente, e as democracias baseadas no voto, a orientação agora dos votos estão sendo no radicalismo, na religiosidade. Elas estão permeando antes, num tempo anterior, nas sociedades tradicionais, ajudaram a organizar a construção da sociedade e o desenvolvimento dela, até a separação do Estado laico com a religiosidade, para tornar mais justo o convívio social de diferenças religiosas. E hoje, se tudo continuar, pode ser que esse processo vai retornar, vai entornar, e a religiosidade vai entrar na construção da nossa sociedade. Imagina se futuramente o Brasil troque a sua Constituição de 1988 pela Bíblia. Não quero tratar de nenhuma questão contra a religiosidade de ninguém, mas não podemos negar que existem mandamentos terríveis dentro da própria Bíblia, onde feiticeiras devem ser mortas, grandes massacres são ordenados por Deus, né, como a história lá de Josué, depois que ele chega na Terra Prometida, tem que matar a cidade de Jericó inteira, inclusive mulheres, crianças. Tem também lá, já pincelei aqui, por exemplo, em Levítico 20, 13, diz o seguinte: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável, certamente devem ser mortos, e seu sangue será sobre eles. Ou seja, qualquer coisa nesse sentido tem que ser abominada e
Poderia ser interpretado com a morte, com um pecado terrível, e que, se formos para alguns países, é realmente já a morte, né? Países onde se tem uma teocracia, hoje, atualmente, já foi até que citado. Enfim, senhores, é esta a nossa reflexão. Falamos muitas coisas, mas não chegamos a conclusão nenhuma específica, mas sim que existe um Estado laico e ele tem que ser protegido. Seja qual for a fé, porque mesmo que você seja um cristão, você siga alguns preceitos, você não vai seguir esse preceito, obviamente, de que todos os homossexuais devem ser mortos, como diz aí em Levítico 20:13, mas se o Estado laico não prevalecer, as coisas vão degringolar e vão chegar à morte, holocaustos e diversos outros problemas, né? Imagine se você for mulher e qualquer religioso dizer que você é uma feiticeira. Se é uma feiticeira, vai morrer. Mesmo que você diga que não, você vai morrer, como muitas mulheres morreram acusadas de serem bruxas na Idade Média. E que isso denota a nossa preocupação com o futuro da humanidade, de que o Estado laico ele não pode retroceder, como aconteceu no fim do Império Romano. Ele tem que ser garantido a todo custo, inclusive para salvar a própria religião. Né? Se a gente pensarmos no Papa Francisco, que durante todos os anos que ele governou no Vaticano, ele teve declarações pró e acolhedoras a grupos como homossexuais, transexuais, a outras religiões, apertou a mão de líderes evangélicos, líderes ortodoxos, islâmicos. Ele resolveu aproximar-se e demonstrar uma benevolência a um espírito de comunhão com as outras religiosidades. E por fim, muitos católicos, muitos, inclusive cardeais, passaram a chamá-lo de comunista. Comunista, como se fosse um xingamento, sem ao menos saberem o que é comunismo, né? Claro, poderíamos até fazer uma reflexão para mostrarmos o que é comunismo, que é o resultado final do socialismo, mas não é para os momentos atuais. Mas ele passou a enfrentar o ódio. Ódio que em outros momentos, talvez na década de 80, ele não enfrentaria. E não enfrentaria. E se um dia um Estado mesmo, não o que sobrou do Império Romano, que é o Vaticano, um Estado já bem figurativo, mas um Estado grande, Estados Unidos, Brasil ou qualquer outro do mundo ocidental, se tornar também uma teocracia, a exemplo do Irã, de outras nações ali também, como o Emirados Árabes Unidos e diversos outros, então acabou a liberdade, acabou os direitos humanos, acabou diversas outras coisas. Bom, é essa reflexão que eu quero trazer para vocês aqui. Agradeço quem escutou até agora. Se inscrevam no canal e até o próximo áudio reflexão.